a lei de Deus. E hoje nós vamos estudar a pergunta 92 do Catecismo Maior. Lembrando que a gente viu há 2 aulas, na pergunta 91, que basicamente perguntava assim: qual o dever que Deus requer do homem? E aí a gente pode também, talvez, resumir essa resposta em uma palavra. Os irmãos lembram? Qual o dever que Deus requer do homem? A palavra usada no Catecismo Maior, claro, a resposta é mais extensa. Mas se a gente puder resumir em uma palavra, inclusive foi o tema do estudo do nosso irmão Gustavo, falou sobre isso na história. Obediência. Então, pergunta 92, a pergunta 91, o resumo é obediência. Obediência à vontade revelada do Senhor. E hoje também a gente pode resumir essa resposta aqui a fim dos irmãos guardarem de maneira com que a gente possa ter um estudo, um aprendizado progressivo. Tendo em mente a pergunta 91, que o que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada, a gente vai meditar na pergunta 92. Vamos ler aqui. O que Deus revelou, o que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a toda a raça humana nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral de Deus. Então, precisamos nos ater às palavras-chave, porque, de fato, a resposta não é tão extensa assim, mas a fim da gente memorizar, estejam atentos às palavras-chave para que nós possamos guardar de maneira a quando chegarmos no estudo do resumo da lei, os 10 mandamentos, nós termos esses termos bem estabelecidos, tá bom? Então, vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda a compreender a Tua palavra. Obrigado pela obra do Espírito Santo em nós. Obrigado porque temos a certeza que o Senhor age em nós, senão não entenderíamos o mínimo, Pai, da Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a progredir na fé, obedecendo a Tua vontade revelada. Nos ajude, Senhor Deus, a estarmos atentos àquilo que vai ser dito aqui, a fim de aprendermos mais da Tua palavra. O Senhor nos chama para isso, que possamos ter desejo de conhecer mais de Ti e da Tua lei. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós vamos meditar. Está cortando tudo, deixa eu ver se dá para ler ali. Aqui nós vamos meditar nas passagens bíblicas. Todo o estudo é baseado no livro dos Gerardo Voss, que é o Catecismo Maior Comentado. Então, o que a gente vai falar aqui está baseado nesse livro. E aqui, a primeira referência o qual é baseada a pergunta 92, diz assim: o gênero humano foi criado à imagem de Deus, com uma natureza moral. Vou pedir aos irmãos, a todos que abram em Gênesis 1, 26 e 27, já que são poucas referências, a gente pode abrir juntos. Pedir a um irmão, por favor, que leia Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Amém. Então, depois que a gente lê a referência, a gente pode ler novamente ali o resumo daquilo que está sendo dito. O gênero humano foi criado à imagem de Deus, com uma natureza moral. Nós entendemos que há 3 tipos de lei, vamos dizer assim, né? E aqui o estudo não é sobre isso, mas para que nós possamos nos basear. Nós tivemos um estudo sobre o Sermão do Monte, e nós podemos lembrar isso de maneira com que, tanto no catecúmeno quanto na escola dominical, tem sido repetido o Sermão do Monte, inclusive hoje. Um dos versículos-chave é o versículo 17 de Mateus 5, que vai dizer que Jesus ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. E entendendo a lei, entendendo principalmente o que Deus ele cumpriu no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, passa também aquilo que apontava para Cristo, a lei cerimonial e a lei civil, onde, quando nós lemos Levíticos, quando nós lemos Êxodo e todo o Pentateuco, nós vemos Cristo ali, né? Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo aponta para Jesus Cristo, onde João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo tinha essa função. Deus estava ali no tabernáculo. E, por exemplo, o sacrifício de animais, o animal deveria ser um animal que fosse puro, né? Sem mancha. Né? Uma ovelha, por exemplo, não poderia ter uma mancha e ser sacrificado, apontando para Cristo. Ou seja, esses tipos de sacrifícios, eles foram cumpridos em Jesus Cristo. E o que nós estamos vendo aqui é sobre um terceiro tipo de lei, que é a lei moral. A lei moral, ela não foi dada a partir do momento em que Moisés recebeu os 10 mandamentos. A lei moral, ela é perpétua, né? E nós entendendo isso, principalmente por aquilo que lemos ali. Porque se o homem foi feito à imagem de Deus, ele tem gravado em si a moral de Deus. Próximo texto para a gente meditar. A lei de Deus está gravada no coração do homem pela revelação natural de Deus. Romanos 2, 14 e 15. Por favor, mais um irmão leia. Tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles, pelos seus pensamentos confutantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Bem, então, nosso irmão Vinícius pregou sobre esse texto recentemente, né? E isso ecoa nas outras exposições daquilo que foi pregado. E, de fato, nós temos essa lei gravada, embora obscurecida pelo pecado, e aí a gente precisa ter em mente a pergunta do catecismo, que parece que não tem muita ligação quando fala de comer do fruto, nós vamos ver aqui, mas, de fato, o que nós temos é uma diferenciação entre a revelação natural e a revelação especial, já em Gênesis. Entendendo que se o homem ele foi criado à imagem de Deus, todo homem, e nós lemos aqui agora, todo homem ele tem a consciência do que é o bem e do que é o mal. Nosso irmão depois, se quiser comentar mais sobre isso, lembrando a gente aquilo que já foi exposto, você
de grande valia. Mais um texto para a gente meditar. Padrão ou a justiça é a lei moral de Deus. Também Romanos, agora 10, versículo 5. Quem abriu, por favor? Um irmão que abriu. Pode ler. Isso aí. Então, padrão ou a justiça é a lei moral de Deus. E aí a gente pode lembrar do pacto, né? Recentemente, agora falando do Vitor aqui, nosso irmão Vitor, deu um estudo no Catecúmeno falando sobre as partes do pacto, né? E de como isso é importante a gente entender de que, e aqui a gente tem uma dessas partes, na questão de viver por ela. Ou seja, a condição é a seguinte: você cumpre e você terá vida. Você não cumpre, você terá morte. Ou seja, está bem estabelecido. Está bem estabelecido. E nós vamos ler em Gênesis também. O mandamento especial de Deus para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora sim, Gênesis 2, 17. Vamos voltar para Gênesis. Mais um irmão, por favor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí, claríssimo, falando da ameaça. O irmão pode me ajudar a lembrar as 4 partes do pacto? Deus e o homem, Ah, você tem os contratantes, né? A gente pode chamar assim. você tem a promessa, A promessa, a condição a condição e a punição. e a punição. Então, as partes, Deus e o homem, a promessa, vida, condição, cumprir aquilo que nós lemos em Romanos 10, e a punição, a morte. Ou seja, pacto estabelecido de maneira com que foi claríssimo aquilo que foi colocado. Porque o que nós vamos pensar aqui, nós vamos ver as perguntas do autor, o que nós vamos pensar aqui é que a lei moral ela foi dada revelada de maneira natural. Né? Nós vamos ver aqui nos próximos estudos, os irmãos que vão dar os estudos, Vitor, Vinícius, Gustavo, vamos falar sobre isso. A ideia de que no Éden não era necessário dizer não. No Éden não era necessário dizer não matarás. Não era necessário dizer não cobiçarás. Porque o homem era feito à imagem de Deus. Logo, ele tinha um proceder perfeito. A lei moral era cumprida. Até que o homem caiu. E foi necessário a revelação especial. E agora a gente vai meditar em algumas perguntas. Os irmãos fiquem à vontade para poder complementar aquilo que vai ser lido e comentado aqui, tá bom? Como denominamos a condição da raça humana antes da queda no pecado? O estado de inocência. Ou seja, aquilo que foi dito agora, Adão e Eva estavam no Éden, até eles caírem, o nome que dá é o estado de inocência. Um segundo. Então, inocência não é ingenuidade. Ok? Inocência é falta de culpa. Então, quando um juiz promulga ou declara um réu inocente
daquele crime específico que ele está declarando a inocência daquele réu. Que ordenança especial deu Deus à raça humana no estado de inocência? A ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse mandamento especial formava a condição do pacto, como o irmão colocou aqui agora. Então veja, claríssimo, nós temos o texto. Quando a gente pensa em revelação especial daquilo que Deus quer, lembra da pergunta 91? Qual o dever que Deus requer do homem? Obediência à sua vontade revelada. A Adão e Eva, Deus revelou da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Foi explícito, foi falado. Ou seja, revelação especial. Ok? De que modo foi esse mandamento de Deus dado à raça humana? Esse mandamento especial de Deus foi dado à raça humana não através da natureza, mas pela revelação especial ou mensagem de Deus, que Adão e Eva compreenderam inequivocamente, como sendo uma declaração da sua vontade. Essa palavra é muito importante, né? Porque eles compreenderam. Não há inocência aí. Nós estamos vendo isso em Romanos, perdão. Romanos, a gente viu no capítulo 1 sobre isso, no capítulo 2, que o irmão Vinícius pregou, sobre que o homem é indesculpável. O homem é indesculpável. A lei gravada no coração serve para condená-lo. Serve para condená-lo. Porque ele sabe a diferença do bem e do mal. Além desse mandamento especial, que regra de obediência deu Deus à raça humana, ou o gênero humano? Além do mandamento especial que formava a condição do pacto de obras, Deus deu a lei moral como uma regra de obediência à raça humana. Então, lembra que a gente falou para a gente poder se ater às palavras-chave da pergunta. Então, lembrando a pergunta aqui, que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência. Então, se a gente puder resumir a pergunta, lei moral. Lei moral. E essa lei, que a gente vai ver aqui, eu vou deixar aqui para o Gerardo Voz responder. Vou deixar ele responder. De que modo foi a lei moral dada à raça humana no estado de inocência? A lei moral foi dada ao gênero humano no estado de inocência pela revelação natural de Deus no coração humano. A raça humana, quando foi criada, tinha a lei moral de Deus escrita em seu coração. Não foi preciso que Deus fizesse a Adão e Eva uma revelação especial da lei moral, porque ela já fora escrita por ele em suas naturezas. Ou seja, se o homem foi criado à imagem de Deus, logo ele é moralmente bom, lá no Éden. Não foi preciso nenhuma revelação especial da lei moral de Deus, enquanto a raça humana não tinha ainda caído em pecado. Ou seja, tudo caminhando com o curso normal das coisas. Tudo era bom. Tudo era bom. Ainda hoje, as pessoas têm a lei moral de Deus escrita em seus corações pela revelação natural de Deus? Vou deixar os irmãos responderem. Já, antes a gente pode dizer que a lei já vem instalada no coração, né? Pode usar esse termo. Isso aí, acabou de responder. Sim, a lei de Deus está escrita no coração de cada ser humano no mundo, pela revelação natural de Deus. Mas essa escritura foi terrivelmente obscurecida
e distorcida pelo pecado humano, de modo que essa revelação natural da vontade de Deus não é mais um guia apropriado para a conduta humana. A partir da queda, faz-se necessária a luz da revelação especial de Deus. Sem a luz da Sagrada Escritura, os homens, inevitavelmente, convertem a verdade de Deus em mentira e adoram e servem a Escritura mais do que o Criador. Romanos 1, 25. Vamos abrir aí? Basicamente, já foi lido ali. Bom a gente abrir, confirmar. Voltando em Romanos. O irmão que abrir aí, que queira ler, por favor. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Agora a gente vai em Salmos 19. Para a gente meditar nessa distinção da revelação do Senhor. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é o versículo em que nós lemos em Romanos, a gente não leu agora, né? Mas que vai falar que o homem é indesculpável. E aqui começa uma descrição daquilo que prova a existência de Deus. E de que todo homem, ele nega a existência de Deus, logo a vontade de Deus. Salmo 14, Salmo 53, vai falar dos ateus, e não vai falar que os ateus, eles negam a Deus por ignorância, mas por perversidade, por quererem viver as suas vidas sem obedecer a Deus. Porque, de fato, esse
é o princípio. Todos são capazes de ver que há um Deus. E no versículo 7 vai falar sobre a revelação especial. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. E aí vão sinônimos da lei do Senhor. A lei, o testemunho, os preceitos, apontando para a revelação especial. E para a nossa meditação, no versículo 14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aponta para aquilo que nós vimos sobre a obediência. Não há obediência sem a revelação especial de Deus. Adão e Eva foi revelado a eles uma regra: da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. O dia que comeres, certamente morrerás. A nós é dada a Escritura e nós vivemos em um tempo único, maravilhoso, porque nós já temos toda a Escritura revelada. Nós já temos. E isso deve nos fazer nos alegrarmos. Deve nos levar a nos alegrar. Porque irmãos, assim como nós, no mesmo nível de conhecimento, lutaram para que a palavra de Deus chegasse a nós, de maneira com que nós temos, além de termos toda a Escritura revelada, nós temos irmãos que vieram antes de nós, que interpretaram corretamente a palavra, como nós estamos vendo aqui, do Gerardo Vos, tantos outros na história. O que nós temos hoje, nós devemos nos alegrar. Quando lemos o versículo 14, nós apontamos para a obediência. O que nós temos já é a Escritura do Senhor. Agora é só seguir, com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo, não há desculpa para nós. Não há desculpa para como temos vivido. Nós temos uma igreja que prega a palavra. Nós temos irmãos piedosos ao nosso lado. Nós precisamos, assim, viver. Temos a verdadeira palavra do Senhor revelada a nós. Porque Deus não revelou os 10 mandamentos a Adão e Eva. Nós vimos aqui. Como o pecado não havia ainda entrado no mundo, também não havia a necessidade de uma lista detalhada de mandamentos. Bastava a simples lei moral de Deus, escrita no coração humano, porque ela dizia a Adão e Eva que a mais elevada obrigação deles era amar a Deus por causa dele mesmo, e que a obrigação imediata era se amarem por amor a Deus. Só quando o pecado entrou é que se fizeram necessários mandamentos detalhados e específicos, como não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, etc. Enquanto a raça humana existisse no estado de inocência, mandamentos específicos assim seriam tão sem sentido quanto desnecessários. Vejam, primeira coisa para a gente comentar aqui é aquilo que já foi dito. Eles não precisavam de uma lista detalhada. Isso é interessante para a gente poder lembrar que o que nós temos, os 10 mandamentos, é por conta do nosso pecado. É por conta do fato de que nós tendemos ao erro. Os nossos pais precisam dizer, não faça isso, não coloque o dedo na tomada. Não coloque, você vai lá e coloca. Se foi lá e colocou. Não sei aqui quem colocou, eu já coloquei. Foi legal.
seja, você ouviu o não. Você ouviu o não. Mesmo assim você fez. Isso prova a nossa tendência e a necessidade de nós estarmos aqui estudando os mandamentos do Senhor. Porque nosso pendor é para o mal. Voltando aqui. Você vê até mesmo na questão do lar, família, né? A esfera da família tem, entre aspas, as leis daquela família, né? Cada família tem uma cultura, que se chama de cultura, e ele tem normas específicas dos pais para os seus filhos. É a mesma coisa da gente imaginar um filho que não tem uma inclinação para determinada conduta do lar, o pai ficar insistindo com uma norma do lar que o filho não tem uma tendência a quebrar. Mais ou menos isso, é desnecessário, porque se, por exemplo, se o menino, ele é organizadinho, tipo o Gabriel Falcão, sempre forra a cama das crianças. Não tem porquê o pai e a mãe falar para ele para não forrar a cama. Agora, um bagunceiro, por exemplo, o pai e a mãe vai ter que ficar falando para forrar a cama. Exato. É só um exemplo, né? Um bagunceiro, lá em casa. Era bagunceiro. Aí minha mãe sempre insistia para forrar a cama, porque eu não forrava a cama. Bagunça, né? Mas para uma pessoa que é organizada não faz muito sentido. É desnecessário. O filho é assim que forrar a cama, desde que tem por gente que forra a cama, porque o pai e a mãe vai ficar insistindo para forrar a cama. Agora, para aquele que é o bagunceiro, realmente tem que ficar insistindo, né? Você me fez lembrar do que o pastor, acho que comentou, estava eu e você, falando sobre uma mãe lamentando, e é triste, né? Lamentando o fato de um filho estar na fé e outro não. Ela disse, eu dei a mesma educação para os dois. O pastor contando isso para a gente, né? Dei a mesma educação, ensinei as mesmas coisas para os dois. E o pastor comentando com a gente, talvez esse seja o erro. Porque, de fato, o que nós temos são indivíduos únicos, né? Todos têm tendência ao mal. Cada um vai lutar com pecados específicos, né? À medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos ficando mais conscientes do nosso pecado. E com isso deve nos levar a lutar de maneira com que nós não venhamos a ser tentados, né? Se você sabe que você é tentado por ir a tal lugar, por que você vai a tal lugar, né? Isso prova de que somos indivíduos em que temos dificuldades diferentes, mas sempre quebrando a lei de Deus. Precisamos estar atentos a isso, como nosso irmão colocou, de que não adianta você chamar a atenção da criança de uma coisa que não tem nem ali perto dela para ela cometer, né? E eu, meditando sobre a primeira pergunta que foi colocada ali, sobre estado de inocência, né? Quando nós dizemos que uma criança é inocente, né? Nós sabemos, nós podemos, mergulhando na palavra, nós entendemos que todos nascem em pecado, né? Agora, a criança, ela acumula menos ira diante de Deus, porque ela peca menos. E mais, existem pecados que, graças a Deus, ela não teve oportunidade de pecar, né? Como pecados sexuais, né? Como cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, e aí vem a importância da gente cuidar dos nossos filhos, né? Da gente proteger as crianças contra esse mundo que hoje tem até associação de crianças trans. É um absurdo completo. Ou seja, você vai sexualizando crianças de 2, 3 anos, né? Mas, enfim, só para a gente entender a importância de nós protegermos os nossos filhos e não cobrarmos coisas que não fazem nem sentido da criança, né? Qual é a visão moderna comum da lei moral? Então, aqui a gente vai aplicar ao nosso tempo. A visão moderna comum da lei moral não se baseia na Bíblia, mas na filosofia e nas teorias científicas humanas.
Segundo o entendimento em voga, a lei moral não é uma revelação da vontade de Deus, nem uma expressão da sua natureza. Ela é tida como se existisse por si mesma, como integrante da natureza das coisas. O pensamento moderno considera que o universo existe por si mesmo. Isso é, que não foi criado e que a lei moral de Deus existe por si mesma, como integrante do universo. Conforme esse entendimento, se houver um Deus, ele também estará sujeito à lei moral que existe acima e além dele. Segundo a ideia dominante de que a humanidade evoluiu de um bicho ancestral, a lei moral não é considerada como uma revelação da parte de Deus, mas como uma descoberta do homem. Essa teoria sustenta que a humanidade originou-se não no jardim do Éden, mas na lama, e que a lei escrita originalmente no coração humano não foi a lei de Deus, mas a lei da selva. Assim, ao longo de milhões de anos, a humanidade desenvolveu-se e aperfeiçoou-se gradativamente. Descobriu mais sobre a verdadeira lei moral herdada da natureza das coisas, até que a lei da selva no seu coração foi transformada na lei moral, como é hoje entendida pelos homens. Ontem eu estava ouvindo um debate de um cristão e um ateu, e ele perguntava sobre provas inequívocas da existência de Deus. O cristão, ele perguntou ao ateu por qual motivo ele vivia. Porque todos, ao deitar no travesseiro, nós meditamos sobre o que nós vivemos. E alguns vão criar novos propósitos de vida. O meu propósito de vida é a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu faço tudo por eles, eu vivo para eles, eu não consigo me ver sem eles. Quando o cristão perguntou isso, o pensamento dele era: todos nós temos motivos para viver, certo? E mais, quem colocou nele essa bondade? Quem colocou nele que é errado matar? E de que, se for necessário, eu vou proteger minha família? Quem colocou nele que é errado estuprar? Quem colocou nele de que é errado roubar? É o que a gente está vendo aqui, né? O pensamento humanista vai trazer a ideia de que o homem de hoje é mais evoluído do que o homem de 100 anos atrás. Até assim. Porque o que a gente ouve na boca das pessoas é: em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Ainda há isso. Ou seja, é uma ideia evolucionista. E às vezes está na boca de muitos cristãos. De que já era tempo de nós termos passado por isso. Já era tempo de nós acordarmos: não faça isso. Só que nós vimos aqui que o homem caiu. Agora ele tende para o mal. E de que, se não há Deus, todas as coisas são válidas. Eu não lembro quem falou isso, né? Uma frase muito conhecida, né? Se os irmãos lembrarem o autor dessa frase: se não há Deus, tudo é válido. Né? Todas as coisas são válidas. E a ideia que a gente viu aqui é de que o homem, ele evoluiu
E agora ele evoluiu de tal maneira que ele criou para si uma lei. E hoje todo homem deve saber que é errado matar, que é errado roubar. Né? São o básico assim, né, que as pessoas colocam, os ímpios colocam. Ou seja, eles não compreendem que quem colocou isso no coração deles foi Deus. Tanto é que quando a gente fala de uma tribo isolada, onde fazem sacrifício de crianças, ou que matam crianças pelo fato de elas nascerem deficientes, obrigado? E muitas pessoas defendem isso. É a cultura deles. Ou seja, é como se dissesse, eles não evoluíram o suficiente para ter a mente que a gente tem. Mas até esses isolados sabem, no fundo do coração deles, de que é errado fazer o que eles estão fazendo, de que é errado matar. Né? Então, compreender isso é a prova, é mais uma prova ao ímpio da existência de Deus. Essa questão dos índios que você colocou, tem um livreto, né? Cartas do Padre Anchieta, né? No Brasil, o padre que estava no período colonial aqui no Brasil, no século XVI, né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, pelos navios e tal. Eles tinham a missão, os padres, né, de pregar o evangelho para os índios, as tribos que estavam no Brasil. Nessas cartas que ele mandava para Portugal, né, cartas do Brasil para Portugal, relatando sobre a missão deles ali, a obra missionária, ele colocava que existiam diversas tribos, né, indígenas no Brasil. Isso vai entrar em consonância que a questão não é cultural, mas é moral, é individual. E alguns índios, né, de algumas tribos, eles eram mais abertos à pregação do evangelho. Ou seja, alguns índios, quando recebiam a pregação do evangelho, pela questão da consciência, a norma que estava escrita no coração deles, eles, de forma mais fácil, eram convertidos ao evangelho e condenavam aquela prática. Inclusive, algumas tribos indígenas já entendiam que era errado comer carne humana. A questão já era definida antes da pregação do evangelho. Alguns outros índios não. Eles foram mais resistentes, mataram muitos padres, né, durante essa expedição aqui no Brasil. Então, aquele relato dos padres que foram mortos, né, ali pregando o evangelho, foram capturados e foram até a carne comida, né? Enfim, que eram mais resistentes à pregação. Então, ambos índios, ambos no mesmo período, no mesmo país, no mesmo território. Isolados igualmente. Mas alguns indivíduos índios receberam o evangelho, algumas tribos indígenas já estavam na norma do coração, em consonância com aquilo que Deus fala na sua lei, ou seja, aquilo era lei para eles. Você foi lido em Romanos 2. E outros não, outros continuaram resistentes e rebeldes à questão da norma do coração e depois a norma especial que foi revelada a eles por meio da pregação do evangelho dos padres. Né? Então é interessante, não é cultural, é individual, é moral, né? Moral é individual. Isso aí, e diversos outros relatos da história humana que vai jogar por terra essa ideia que é cultural, né? É individual. Inclusive tem muitos índios cristãos hoje no nosso país. Né? Inclusive eu sigo o tempo no Instagram, né? É até engraçado, ele fala dos ritos, né? Várias coisas que o cara, vou te falar, é mais fiel às escrituras do que muitos que cresceram dentro da igreja. Ele refuta as pessoas no comentário, fica falando que ele abandonou a cultura dele, como ele concilia a fé cristã com a cultura indígena. E o cara dá palavras fundamentadas na escritura que você fica de bobeira, cara. É índio, ele vai falar que existem outros índios perto ali de outras tribos que perseguem. Não são favoráveis a essa pregação do evangelho lá. Muito bom. É interessante no livro do Lewis, a abolição do homem. A abolição do homem é mais ou menos essa visão moderna, estava sendo impressa nas crianças, e o Lewis está disposto a descortiná-lo e mostrar que esse homem aí selvagem, esse bom selvagem, acho que de Rousseau, né? Bom selvagem de Rousseau. Tem uma teoria do bom selvagem. O selvagem que é do Angels? Não sei, não de alguém. Aí, que estava sendo ensinado nas escolas do século XX, e com isso estava entrando o quê? Estava entrando essa questão do bom selvagem,
essa questão da ciência, ou puramente, se o homem vai evoluindo, e tirando a lei moral. Porque a lei moral aponta para Deus. Né? Aí ele vai falando sobre essa questão, a abolição do homem, ele vai pegando várias tradições religiosas no final do livro. Ele tem a obra dele contra o sistema educacional do século XX, e muitas coisas que ele falou está acontecendo hoje. Que ele tá acontecendo, isso aí vai abolir o próprio homem, daqui a pouco ele não vai ter mais o homem, ele vai ter um outro ser. E na verdade o que eles desejam é isso, é não ter mais o homem, porque o próprio homem é uma demonstração inequívoca de que Deus existe. O homem é a demonstração, o homem é a coroa da criação. Você quer a prova, a maior prova, vamos falar assim, de que Deus existe é o próprio homem. E é muito legal isso, sabendo que a lei moral está escrita no coração de todos, agora obscurecida pelo pecado, como o Vinícius pegou, é de que quando a gente vai evangelizar, a gente evangeliza até com mais paz. No sentido de que eu não preciso ficar falando muita coisa para provar algo que eu sei que na consciência dele, ele sabe que é errado. Eu vou sair desse comum aqui. Eu não preciso dar apologética para que é comum. Ele vai querer levar para isso, mas eu só vou falar porque isso é comum. Ele vai dormir, ele vai pensar. A consciência dele vai acusá-lo. Né? Mas voltando para o Abolição do Homem, aí ele vai trazendo várias tradições milenares, budismo, outras tradições, que estão em consonância com a palavra de Deus no sentido da lei moral. Claro que no primeiro ao quarto mandamento tem umas questões mais específicas, né? Aí, por exemplo, ele vai se deter no quinto ao décimo. Quinto ao décimo, uma das questões ele vai falar assim: não existe um canto desse mundo em que traição seja bom. Como você explica de que todas as tribos, a mais retirada que for, todas punem a traição? Por que traição é ruim? Quem disse que trair é ruim? Ninguém nunca disse isso, mas em todas as tribos tem um sistema de punição, tem punição próprio para a questão da traição. Em todas. Aí eu mostrando que isso, e outras várias provas, de que o homem tem dentro de si a lei moral, a norma da lei, né? A norma da lei gravada no seu coração. Não importa onde ele esteja, não importa se ele ouviu ou não ouviu o Evangelho, não importa se ele teve algum contato com o judaísmo, ele conhece a lei moral de Deus. E essa questão da traição também é uma demonstração. E quando a gente esquece da lei moral gravada no coração do homem, a gente está criando uma nova humanidade, abolindo a humanidade que Deus criou, que é essas bizarrices que a gente está vendo hoje em dia, né? Realmente está vivendo a abolição do homem, não existe mais homem, no sentido íntegro da palavra. A gente está querendo criar não sei o quê. Aí vê como que a lei de Deus é algo fundamental para a sociedade humana. Exatamente. Muito bom essa colocação que o homem é a maior prova da existência de Deus, né? A gente olhar apenas para a nossa constituição física, né? Aquilo que nós somos tanto capazes de executar, quanto a nossa alma, aquilo que a gente crê, daquilo que a gente sabe que é errado, do que é certo, nós vamos chegar à conclusão que há um Deus. Terminando, quais são os erros desse entendimento moderno da lei moral? Primeiro, esse entendimento moderno da lei moral considera não como uma revelação da vontade de Deus e expressão da sua natureza, mas algo existente por si mesmo, como uma espécie de força ou princípio impessoais no universo. Aquilo que foi colocado pelos irmãos aqui agora. Quem levou isso para as tribos isoladas, sejam de índios, sejam de... lembrei também da história do irmão Ronaldo Lidória, pastor. Ele foi para o interior do Quênia, no meio dos concombas. Eu não tenho certeza se eles eram totalmente isolados, mas, de fato, esse irmão, o pastor Ronaldo Lidório, ele foi para essa região, pregou para essas tribos ali. Hoje tem estabelecido ali 7 igrejas. E, de fato, o que tem assemelha-se muito ao que o irmão colocou aqui, né? Da facilidade, talvez, né? Obviamente, com muitas ressalvas, né? Mas pensar em um local
onde você sabe que tem as suas próprias leis, e você levar sua família para lá, que foi o caso dele, leva a gente a pensar no que foi falado aqui, de nós entendermos de que evangelizar se torna mais fácil. Nós temos a certeza de que a ação do Espírito, ele age no meio, ou ele é capaz de agir em qualquer vida. Porque ele é poderoso, porque ele é Deus. Ele é Deus. E mais do que isso, estabelecendo a lei moral no coração de todo homem. Então, o 2, ou B, essa teoria defende que a humanidade originou-se nas profundezas e que gradativamente subiu às alturas, ao passo que a Bíblia ensina que a humanidade originou-se nas alturas, despencando depois nas profundezas pela desobediência a Deus. Interessante esse contraste, né? A evolução, né? A teoria da evolução e a verdade, que é a criação de Deus. Os homens acreditam que a humanidade veio das profundezas e gradativamente ela evolui de maneira que se torna mais inteligente e também moralmente capaz, mais moralmente capaz. Quando a Escritura nos ensina que o homem foi criado perfeito, o homem foi criado bom à imagem de Deus, como lemos e relemos, só que ele caiu. E agora ele precisa da revelação especial, precisa da ação do Espírito Santo. Essa teoria afirma que a lei moral é um desenvolvimento ou descoberta humanos, enquanto a Bíblia ensina que a lei moral é uma revelação divina. Mais uma vez um contraste para nós pensarmos sobre. Então vejam, irmãos, que a palavra-chave aqui para a nossa pergunta, quando nós pensamos qual o princípio que Deus deu, o princípio que Deus deu como a sua regra de obediência é a lei moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos a Escritura Sagrada agora para nos guiar quanto a isso. E nós precisamos segui-la. Tendo isso em mente, a próxima pergunta vai ser: o que é lei moral? E aí, os próximos irmãos vão colocar de maneira mais profunda para nós estudarmos. Mais alguma colocação os irmãos queiram fazer? Tem algumas perguntas aqui para a gente poder relembrar. Romanos 10:5 se refere ao padrão ou justiça como o quê? Como normas culturais, razão humana ou lei moral de Deus? Podem responder. Lei de Deus. Isso aí, irmãos. Às vezes, algumas perguntas fáceis assim, né? Ou será que está certo? Mas é só isso mesmo. A lei moral de Deus, aquilo que vimos todo o estudo. Em Gênesis 2:17, qual comando específico Deus deu a Adão? Amar o próximo, dar nome a todos os animais, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a C? Tô brincando. Tô brincando. Isso aí, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual desses versos nos ensina que somos criados à imagem de Deus? Essa ficou mais difícil. Gênesis 1:1, Gênesis 1:18, Gênesis 1:28, Gênesis 1:26. Eu acho que é o 26. 1:26. Se eu não soubesse, eu botaria só porque do nada tem um D aí. Por quê? Não entendi. Tava até C, tava ABC, ABC, ABC e assim tem D. Ah, tá. o chute ia assim. Aí voltou pro C.
Romanos 2, 14 e 15 afirma que a lei de Deus está escrita em quê? Tábuas de pedra, o coração do homem, rolos entregues por anjos. B, isso aí, tudo bem. Coração do homem. Irmãos, tenhamos isso em mente, principalmente do propósito dos nossos estudos, de que nós vamos estudar aí por um ano ou mais a lei de Deus e de que nós precisamos memorizar algumas ideias básicas da fé cristã. Né? Nós vimos que o que Deus requer do homem é o quê? Obediência à sua vontade revelada. Né? E hoje nós vimos que aquilo que Deus deu no princípio, na criação do homem, foi o quê? A lei moral. Né?